Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste quinto vídeo, vamos falar sobre as usinas de energia solar ascendente. Leonardo da Vinci desenhou um dispositivo em 1500 que utilizava ar quente em uma chaminé para girar um espeto de churrasco. Em 1519, J. Knoblauch também criou um conceito de usina de tiragem ascendente, que funcionava com a saída de fumaça. A primeira patente que encontrei foi de James A. Robb, registrada em 1888, chamada Hélice e Regulador de Chaminé. Um modelo pequeno desse tipo de usina foi exposto no Museu da Ciência em Londres e foi patenteado um ano após sua operação na Grã-Bretanha em 1896. A R. Bennett inventou um moinho de convecção em 1919, mostrando o reconhecimento do fenômeno das correntes de convecção, projetado inicialmente como um brinquedo. Bennett também imaginou sistemas maiores, incluindo a reciclagem de calor residual e a publicidade próxima à torre. Em 1903, Isidoro Cabanes descreveu uma usina de tiragem ascendente na revista La Energia Elétrica, afirmando que patenteou seu sistema com sucesso. Um rascunho da chaminé solar foi perdido, mas uma instalação experimental foi relatada em Buenos Aires em 1903. O sistema em Cartagena poderia gerar até 50 cavalos, movendo máquinas e não eletricidade. Cabanes e Luiz de la Mata construirão motores maiores, mas alguns foram destruídos por raios. Outra máquina atraiu atenção em Madrid, gerando eletricidade para bombear água. Relatos de 1906 mostraram tecnologia que poderia ser aplicada a baixo custo em áreas remotas, mas logo desapareceu. Em 2014, o Ministério da Economia e Competitividade publicará uma monografia sobre Cabanes e suas torres solares, que foca em suas patentes e biografia. Em 1904, os irmãos Funk, na Saxonia, pediram uma patente para um coletor solar. Porém, demorou até 1929 para alguém revisar a ideia de usinas de energia solar ascendente. O meteorologista francês Bernard Dubus patenteou uma tecnologia de criação de correntes de ar quentes e propôs chaminés de vapor para produzir chuva, embora não tenha se concretizado na época. Em 1930, uma revista descreveu uma usina elétrica de tiragem horizontal que foi uma invenção alemã. Robert W. Rigger mencionou uma turbina eólica chamada gerador de energia elétrica de Oliver, que deveria funcionar de maneira similar. Oliver fundou sua empresa, mas enfrentou problemas legais e financeiros, levando ao fechamento de sua usina. Em 1931, Eugen Ragenbach pediu uma patente para um motor de potência na Suíça. Na Alemanha, o conceito se tornou conhecido em um livreto de 1931, relatando desenvolvimentos em sistemas de ventilação que utilizavam energia eólica. Um projeto na França alcançou quase 100% de eficiência durante os testes. Em 1931, a revista Modern Mechanics apresentou o Tornado Booster. Em 1953, Norman Ridley patenteou uma melhoria nas usinas solares. Vulcasin van der Leek patenteou seu sistema em 1969, semelhante ao de Dubus. Na década de 1970, novos conceitos surgiram, especialmente nos Estados Unidos. A tecnologia das usinas de energia térmica atmosférica ascendente combina três princípios: efeito estufa, tiragem da chaminé e propulsão eólica. O ar aquecido sob uma cobertura de vidro flui para a chaminé e sobe, gerando energia cinética que é transformada em eletricidade por turbinas na base. Embora essa tecnologia tenha sido desenvolvida há muito tempo, os fundamentos teóricos foram publicados em 2000. Recentemente, a pesquisa na Alemanha foi iniciada por professor Jorge Schleich, que construiu uma usina de teste em Manzanares, Espanha, com operação quase contínua. Embora projetada para 3 anos, funcionou de 1986 a 1989. A eficiência média de 1 a 2%, com a capacidade de gerar eletricidade mesmo com céu nublado. Após a queda da chaminé em um furacão, a planta foi desmontada, mas teve apoio significativo do governo. Schleich planejou uma usina maior com um coletor de 5 km de diâmetro. Em 1997,
um projeto de 200 megawatts foi anunciado em Rajasthan, Índia, com desafios de financiamento. A Expo 2000 em Hanover planejava uma usina de 5 megawatts, mas não ocorreu. Planos da Arábia Saudita e outras nações falharam. Um projeto na Austrália, pela Enviro Mission Limitada, visa operar uma usina elétrica comercial de tiragem ascendente. A usina de Mildura, projetada com uma torre tubular de concreto armado e coletor solar, pretende ser a estrutura de engenharia civil mais alta do mundo, com 1,000 metros de altura. Em vez de uma turbina eólica grande, haverá 32 rotores em um anel ao redor da chaminé, gerando 6 megawatts e 25 centavos cada. A empresa precisa de 30 km² de vidro ou plástico transparente 400,000 metros cúbicos de concreto para construção, que cobrirá uma área total de até 38 km². O sistema funcionará 24 horas por dia, utilizando água para liberar o calor durante a noite. O ar aquecido pelo sol, chegando a 35 graus Celsius acima da temperatura ambiente, será impulsionado para cima, alcançando uma temperatura de 70 graus Celsius na chaminé. O projeto foi planejado para um retorno em 15 anos e uma vida útil de 80 anos, visando lucros também com turismo e agricultura. A Enviro Mission estima o custo da usina em cerca de 400 milhões de euros. Contudo, em 2005, a imprensa noticiou mudanças nos planos, reduzindo o custo para 250 milhões de dólares e a capacidade para 50 megawatts, com a torre reduzida para 400 metros. As obras na estação Tapio deveriam começar no início de 2007, mas foram adiadas. Em 2009, o projeto ainda estava em planejamento e a Enviro Mission buscou financiamento, com a criação de sua subsidiária americana em Phoenix. Em janeiro de 2010, a empresa anunciou um novo projeto no Arizona, com uma torre de 792,5 metros de altura, 32 turbinas de 6,5 megawatt e expectativas de gerar eletricidade para 150 mil famílias a partir de 2015. Em agosto de 2010, houve um desenvolvimento estético para um novo design da usina, e em novembro, a Enviro Mission firmou um contrato com a Southern California Public Power Authority para o fornecimento de energia. No entanto, o projeto enfrentava dificuldades financeiras e de investidores, tornando difícil a implementação. A Enviro Mission estava licenciando sua tecnologia para a Apollo Development no Texas, onde planos para 3 usinas de 200 megawatts estavam em andamento, mas também encontrando dificuldades para levantar fundos. Em 2013, um acordo de intenções com uma empresa do Oriente Médio foi assinado, mas detalhes sobre a implementação não foram fornecidos. Pesquisas de viabilidade estavam sendo conduzidas para o projeto do Arizona, enquanto a empresa acumulava perdas significativas. Um projeto semelhante da Hyperion Energy na Austrália também estava em desenvolvimento. Outros conceitos para usinas de energia de tiragem ascendente foram apresentados, incluindo ideias que exploram diferenças de temperatura em alto mar e integração de estruturas de torres com conceitos de aproveitamento de calor de diferentes fontes. Embora muitas dessas propostas tenham surgido ao longo dos anos, poucas avançaram para a implementação. Experimentos e protótipos em várias universidades e por diversos profissionais continuam a buscar soluções para a geração de energia a partir de correntes ascendentes e energia solar. No entanto, obstáculos financeiros e desafios técnicos permaneceram um impasse para muitos projetos, e seus resultados continuam incertos. Além de uma usina de energia de tiragem ascendente integrada ao edifício, o Centro de Ciências Autossuficiente também usará energia fotovoltaica, solar e geotérmica para garantir um fornecimento de energia neutro em termos de clima e ar-condicionado nos edifícios. O projeto mostrado aqui demonstra como os edifícios foram projetados para alinhar o fluxo de ar em direção ao centro em forma de espiral. Contudo, as atividades sob o título provisório Galaxite foram descontinuadas, pois os provedores precisariam trazer investidores para que o projeto fosse realizado. Locais potenciais para a construção das usinas podem ser encontrados nas montanhas Atlas marroquinas, na Andaluzia, na Sierra Nevada e nos Andes. Em França,
Também há áreas adequadas nos Alpes Marítimos, no Maciço Central, nos Pirineus Orientais ou na Ilha da Reunião. Em outubro de 2007, o Le Monde noticiou o projeto de um protótipo de 100 metros quadrados que estava sendo construído. O protótipo seria apresentado em Marolles-en-Brie em abril de 2008. Ele consiste em uma película escura no chão, um teto transparente e uma chaminé de 10 metros de altura presa a uma árvore. Em 2009, o Fundo de Fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FONDEF, do Chile apresentou um protótipo em escala 1h10 no Cerro Canela, mas não foram fornecidos detalhes ou informações adicionais sobre os resultados. No final de 2005, o Ministério da Ciência e Tecnologia de Botsuana construiu e testou um pequeno modelo de usina de energia de tiragem ascendente com uma chaminé de 22 metros de altura, porém não há informações sobre os resultados desse experimento. Em fevereiro de 2006, foi lançado um projeto europeu de 40 megawatts chamado Cidade Real Torre Solar, que terá uma torre de concreto armado de 750 metros de altura e uma área coletora de 250 hectares, fornecendo eletricidade para 25.000 residências. A construção estava prevista para começar na primavera de 2007. Em julho de 2006, James Boveri apresentou um projeto de usina de energia de tiragem ascendente que também cultivaria algas em larga escala e produziria biodiesel, além de dessalinizar água. A chaminé do projeto funcionaria em conjunto com uma torre de condensação. Em março de 2007, Alan Williams, ex-membro do Parlamento Britânico, propôs uma melhoria técnica nas usinas solares ascendente, chamando-a de bocal solar, que melhoraria a eficiência de conversão de calor em eletricidade. Ele propôs testar e desenvolver um protótipo de 10 metros de altura que poderia gerar até 59 kW. Além disso, previu um módulo comercial que teria mais de 1 megawatt de potência. Uma eventual aplicação especial para as usinas solares ascendente nas cidades é a capacidade de melhorar a qualidade do ar. Os sistemas poderiam ser usados para reduzir o efeito de ilha de calor nas áreas urbanas e fornecer proteção contra o sol em climas quentes. Um exemplo bem-sucedido foi o planejamento do arquiteto uruguaio Rafael Vinoli em 2007, para remodelar a desativada usina de Battersea em Londres. Ele propôs uma chaminé de 300 metros de altura, que extrairia ar usado enquanto também ofereceria apartamentos com vistas panorâmicas. Infelizmente, os planos foram descartados em 2009 por falta de investimento, mas em 2011 o governo britânico aprovou um plano direcionado à reforma da usina, envolvendo várias novas construções em vez da chaminé ascendente. Outro conceito arquitetônico, chamado Quantum City, foi criado por Sebastian Chauvel e ganhou prêmios. Essa estrutura serve para integrar geração de energia em um arranha-céu, com turbinas eólicas para fornecer toda a energia da cidade. Em agosto de 2007, Robert J. Rohatensky apresentou o Energy Tower, um sistema como uma bomba de calor alimentada por energia solar, criando um circuito de ar quente e frio dependendo da temperatura do ambiente. Em 2007, o físico Ulf Walter Steenis anunciou planos para construir uma usina solar ascendente de 400 megawatts em Namíbia, que atenderia toda a demanda de eletricidade do país. Contudo, houve reduções no projeto ao longo do tempo. Experimentos com usinas solares ascendentes começaram a se espalhar em universidades globalmente, com projetos em Andiama, Adiama, e na Universidade Federal de Minas Gerais, no Brasil, que tinha uma chaminé e coletor osmose. O conceito de ciclone solar foi desenvolvido por BH Shiva, onde uma estufa funcionária combinada com uma chaminé para coletar água atmosférica, demonstrando viabilidade de um sistema tecnológico de corrente ascendente. A combinação de usinas de energia solar ascendentes com sistemas fotovoltaicos pode aumentar a eficiência dos dois sistemas. Custa menos do que as usinas de carvão limpo no longo prazo. Um sistema de corrente ascendente será construído na Universidade Adiaman, projetando uma camada de piso que consiste em materiais comuns. Outros pequenos projetos demonstrativos também ocorreram desde 2008. Em 2009, Mohamed Javad Al-Dabbas construiu a primeira usina de energia solar ascendente na Jordânia, em uma demonstração muito pequena, na Universidade Muta.
Sua altura é de 4 metros, o diâmetro da chaminé é de 50 centímetros e a área do coletor solar de plástico é de 36 metros quadrados. Dentro da estrutura, há um pequeno ventilador com um gerador de 6V instalado. No mesmo ano, 2009, a primeira usina de energia ascendente experimental foi instalada na Universidade Gafsa em Tunis, como parte do mestrado de Zé Ibrahim. A tampa do coletor com isolamento duplo é feita de plexíglas na parte superior e vidro na parte inferior, com partes do coletor formadas por 3 anéis circulares. Para construir a chaminé, são utilizados 10 tubos metálicos soldados, cada um com 1,6 metros de altura e 20 centímetros de diâmetro, sustentados por cabos de aço a 6,5 e 12,5 metros acima do solo. Uma turbina de alumínio com um diâmetro de 36 centímetros é usada para converter energia. Na Tailândia, a Titcons Rizuki e Tavit Chitsombon estão realizando pesquisas sobre usinas de energia solar ascendente como parte de seus cursos de graduação em 2009, resultando na construção de 4 pequenas usinas experimentais na Universidade de Tecnologia de Suranare, em Nakhon Ratchasima. Os sistemas experimentais são projetados, construídos e utilizados para estudar os perfis de temperatura e velocidade do ar dentro da chaminé solar. Um modelo numérico é desenvolvido para cada planta para comparar medições com resultados das simulações. Na primeira configuração experimental, há um teto com altura de entrada ajustável e uma chaminé com diâmetro constante. A segunda também possui um teto ajustável, mas a chaminé tem uma ponta divergente. No terceiro experimento, um novo formato de telhado é projetado, juntamente com uma chaminé de diâmetro constante, enquanto a quarta configuração é semelhante à primeira, mas com metade do tamanho. Em maio de 2009, começou a implementação de um projeto de 3 fases em Jinshavan, perto da cidade de Wuliai, no norte da China, que foi desenvolvido ao longo de 3 anos pela Universidade de Ciência e Tecnologia da Mongólia Interior e pela Universidade Politécnica de Madrid. O professor Wei Li está no comando e afirma que patentes já foram concedidas para tecnologia e design. O projeto de energia eólica foi financiado com 1,38 bilhão de yuans, US cifrão 208 milhões, por uma empresa privada local e apoiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia da China, programado para ser concluído em 2013, mas isso nunca aconteceu. A primeira usina de energia solar ascendente da China começará a operar em dezembro de 2010, com uma altura de 53 metros, diâmetro de 18 metros e área do coletor de 170 metros quadrados, atingindo uma potência de 200 kW. Espera-se que forneça 400,000 kWh de eletricidade por ano e economize 100 toneladas de carvão e 900 toneladas de água. Quando o projeto estiver concluído, uma área total de 277 hectares deverá ser coberta, gerando 27,5 MW de capacidade, com a eletricidade alimentada na rede da Mongólia Interior e da província de Hebei. A equipe de desenvolvimento destaca que a areia correta do coletor é crucial, pois absorve e armazena calor, fazendo com que os desertos da Mongólia Interior sejam o local ideal. Em abril de 2014, a usina solar experimental estava operando com sucesso, gerando até 4.800 kWh por dia, mas não há notícias sobre 2 usinas adicionais planejadas. Novos planos sugerem que torres sejam construídas em novos arranha-céus em cidades como Pequim e Xangai. O professor Zhou Xinping, da Universidade de Ciência e Tecnologia Huazhong, propôs construir uma torre solar como a estrutura artificial mais alta do mundo, mas preocupações tecnológicas e econômicas impediram a construção. Uma proposta de 2010 para uma usina no Planalto Qinghai, Tibete, foi rejeitada. Em 2010, um novo modelo de usina de energia solar ascendente foi apoiado por Sr. Volker Kurman, que criticou os altos custos devido a torres e superfícies de vidro. Kurman sugere usar tecnologia de fluxo de vórtice para reduzir o diâmetro da torre, o que diminuiria custos. Propostas com superfícies coletoras seriam mais baratas e poderiam aproveitar água salgada para transporte de calor. Em 2010, um protótipo foi construído no Iraque para estudar diferentes solos e temperaturas do ar na chaminé. Também em 2010,
Outra usina de energia ascendente será construída no Irã, com uma chaminé de 12 metros de altura e área coberta com painéis de policarbonato. Em 2012, estudos de viabilidade foram apresentados para otimizar usinas de energia solar ascendente no Irã, e um protótipo da Universidade dos Emirados Árabes Unidos foi proposto. No início de 2011, o arquiteto russo Alexander Remizov projetou um hotel flutuante com tecnologia de uma torre de tornado. Em abril de 2011, foi apresentada uma torre de corrente ascendente em Duhamel, Sarre. Em meados de 2011, uma equipe canadense publicou um estudo sobre um sistema de vórtice solar que produz energia renovável a baixo custo. A empresa Lindström Technologies Limitada planeja construir uma torre inflável de 1 km de altura. O interesse de Lindström surgiu quando uma solução para fornecer eletricidade no deserto chileno foi abordada. Em particular, o fato de as usinas de energia solar ascendente operarem completamente sem água as torna particularmente adequadas para este local, onde há pouquíssima água. Como a região também corre risco de terremotos, uma torre de cimento e aço de 1.000 metros de altura está fora de questão, mas não há nada de errado com uma torre inflável que pode suportar facilmente um terremoto de quase qualquer tamanho. O design, que é estabilizado por fios de tensão, é baseado em uma estrutura modular na qual painéis de tecido se alternam com anéis cheios de hélio. Se o vento ficar muito forte, a torre poderá ser temporariamente drenada, e os níveis também poderão ser rebaixados para reparos e correção de vazamentos. Ainda não está claro qual material será usado na torre, mas ele deve ser capaz de suportar intempéries, abrasão da areia e luz UV intensa por até 20 anos. Se tudo correr conforme o planejado, Lindström espera construir uma usina de 180 MW para o Alma com uma chaminé de 1.000 metros de altura e um coletor de 7 km de diâmetro. Embora o observatório em si exija apenas 3 MW, a energia adicional poderia ser facilmente vendida para empresas de mineração próximas. Em 2012, a tradução alemã de um thriller de Risto Isomakhi, que trata principalmente de uma usina de energia ascendente, será publicada com o título O Dedo Mindinho de Deus. E isso de uma forma extremamente emocionante, com um enredo inesperado, mas certamente concebível. Outro site recomendável com muitos relatórios, patentes, documentos e teses de doutorado sobre usinas de energia solar ascendente e reatores meteorológicos foi criado por Renaud de Richter, mas infelizmente desapareceu da internet nesse meio tempo. Se você achou este conteúdo útil, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar essa mensagem e fazer a diferença. Até a próxima! Siga-nos no Instagram, @ecosolarER.